Olá, paz do Senhor! Agora você irá acompanhar uma mensagem que foi ministrada no início da nova série Seja Feita a Tua Vontade. Irmãos, quando eu recebi esse tema, né? Quando eu recebi a escala, olhei o tema, seja feita a tua vontade. Eu vou confessar para os irmãos, eu achei muito complicado isso daí. Eu acho que até comentei com o pastor sobre isso. Seria mais fácil, não melhor, seria mais fácil se o tema fosse seja feita a minha vontade. Seria mais fácil, não seria? Mas seja feita a tua vontade. Eu falei, Senhor, é muito complicado isso. Seja feita a tua vontade. É muito difícil, porque no momento que você faz algo certo, daqui a pouco você já faz errado de novo, né? Você não consegue levar uma vida constante de acertos. E quando a gente prepara uma mensagem, no meu caso, quando eu preparo uma mensagem, a minha primeira preocupação é saber se eu consigo viver aquilo que eu prego, se eu vivo aquilo ali, ou se eu tenho condições de viver aquilo ali que eu vou ministrar. A minha primeira preocupação é essa, porque quando o Senhor nos dá uma palavra, uma mensagem, eu vejo dessa forma que o que eu consigo passar para a igreja é apenas 30% daquilo que o Senhor me dá. O restante fica tudo aqui, fica tudo comigo. Então é necessário que eu observe isso primeiro para ver se eu tenho condições de viver isso antes de pregar. Porque eu não vou oferecer alguma coisa para você comer e você fala, come também, e fala, não, eu não gosto disso. Então eu tenho que saber disso, se eu consigo viver isso daí também. Então foi muito difícil, eu falei, Senhor, como que eu vou pregar isso? Como que eu vou ministrar isso? Irmãos, e o Espírito Santo, ele me mostrou, na palavra, que para fazer a vontade dele, é necessário que o povo de Deus saiba de duas coisas. Primeiro, você precisa ter entendimento do amor de Deus, e você precisa ter entendimento do propósito de Deus. Aí sim você pode dizer, seja feita a tua vontade. Antes disso, você não tem condições. Foi isso que o Senhor me mostrou em cima desse tema. E as crianças já saíram, né? Já foram para lá. Porque eu não gosto muito de comentar algumas coisas da minha vida quando as crianças, né, estão presentes. E hoje eu quero comentar um pouco sobre a minha infância. Quero dizer algo sobre a minha infância. E depois que eu comentar, os irmãos vão entender por quê. Deixa eu tomar uma água aqui, irmãos. Se eu começar a tossir, irmãos, não esquenta não, que é normal. Irmãos, quando eu era criança, eu vou ser sincero, eu era terrível. Pensa num moleque danado, terrível mesmo, sabe? Hoje eu olho para minha mãe e falo, mãe, a senhora é uma super mãe. Irmãos, quando eu tinha entre 4 e 5 anos de idade, eu lembro bem disso. E naquela época os banheiros eram pro lado de fora da casa, não era dentro de casa. E eu lembro perfeitamente que a minha mãe me deu banho e saiu comigo no colo. Eu lembro disso. E eu fui brincando com ela, peguei a toalha, coloquei no rosto dela. E o banheiro sendo para fora, quando ela foi entrar para dentro de casa, ela errou a porta. Ela errou a entrada da porta. Ela bateu na parede. A minha irmã mais velha, que estava dentro de casa, começou a rir. Começou a dar risada. Eu olhei aquilo ali e falei, não. Eu fui debaixo da cama, peguei um martelo,
mas dei-lhe uma chumbada nas costas dela, e bati e corri. Fui escondi atrás da minha mãe chegou, não pode fazer isso, não bateu não dessa vez. Não bateu no menino, eu era pequeno, falou, não pode fazer isso. E depois, irmãos, um pouco mais adiante, eu acho que eu já era um pouquinho mais velhinho já. Eu estava reinando com fogo, eu estava mexendo num canto assim, eu estava fazendo uma fogueira ali, e na casa do vizinho nosso ali, aqui na Veracruz, tinha um pé de pinheiro, tinha um pinheiro seco. Eu lembro que eu peguei uma folha de cana, eu encostei ali, no fogo ali, encostei no pinheiro. Jesus amado, irmão. Mas foi que sapecou tudo aquilo ali. E caiu fogo do outro lado da cerca, pegou fogo na plantação de morango do homem. Tinha acabado a água. Minha mãe tinha ido pegar uma chaleira, chaleira, não era nem bulha, é chaleira, para passar café, uma chaleira dá para passar café, tem que jogar água no morango, na plantação de morango, para apagar o fogo. Mas era danado. Depois disso a gente se mudou para São José. E ali em São José, a gente morou num lugar bem retirado mesmo, era mato mesmo. Ali eu estava no céu. Eu saía cedo de casa, sumia para o mato, ia bagunçar para o mato, ia nadar na valeta do arrozal, voltava que nem um vira-morro, aquele peixe, sabe? Mas, Jesus, eu só voltava para casa quando algum marimbondo me picava. Aí eu voltava para casa berrando, aí eu lembrava da mãe. Aí eu voltava, a mãe já passava álcool, porque tudo passava álcool. Aí a mãe passava álcool em mim, dava um assopro e eu aqui, sumia de novo. Mas parava o dia inteiro, esse negócio sumia. Depois a gente voltou para Caçapava. E eu me lembro que eu tinha entre 10, 11 anos. Veio o que eu aprontei. Eu tinha uma bicicletinha pequena, 10, 11 anos. Eu peguei a estrada velha, cheguei mais ou menos ali no Jardim das Flores, eu desci, peguei aquela várzea ali de arrozal ali, fui lá para baixo, cheguei lá onde a gente morava, nesse lugar, lá tinha umas lanchas, uns rebocadores, né, no rio. Eu chamei a turma, me atravessaram do outro lado, na casa dos vizinhos lá. De lá a gente pegou a bicicleta, a gente foi para lá onde morava, lá no Alto de Santana, do outro lado de São José. Passei o dia todo brincando lá, com 10, 11 anos. Quando foi à tarde, eu vim embora. Quando chegou na metade do caminho, peguei uma chuva, uns granitos desse tamanho para minha cabeça. Falei, é hoje que eu morro aqui, ninguém sabe. Mas não morri, graças a Deus. Cheguei em casa quieto, minha mãe não sabia de nada. Sabe com quantos anos minha mãe foi saber disso? Eu já estava com 17 anos de idade, aí que eu contei para ela. Falei, mãe, quando eu tinha 10, 11 anos, eu fui lá onde a gente morava. Minha mãe não acredita, falei, fui. Mas por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Eu não entendia uma coisa que eu não entendia de forma alguma. A minha mãe, ela passava o dia todo gritando na porta de casa. Marquinhos, o dia inteiro gritando isso. E quando eu entrava, ela falava, Marquinhos, fica aqui, não vai para aí, é perigoso, fica aqui comigo. Eu aqui, eu não entendia, eu não compreendia isso. Falei, puxa, por que a minha mãe fala tanto na minha cabeça? Deixa eu brincar, por que ela fala tanto isso? Fica aqui comigo. Essa preocupação eu não entendia de forma alguma. Eu não entendia isso. Hoje, eu tenho uma filha. E ela não puxou em nada, irmãos. Como diz o pastor, aleluia que ela não me puxou. Ela é bem sossegadinha. Mas eu fico para ela, eu falo, Ana, coloca o chinelo. Ana, come feijão. Cadê o óculos? Não faz isso. Não faz aquilo. Hoje eu entendo por que minha mãe fazia aquilo. Hoje eu entendo o amor da minha mãe. Mas você sabe por que eu entendo agora? Porque aquela condição de filho, ela foi quebrada. Foi quebrada aqui de dentro. Hoje eu vivo na condição de pai.
Teve que ser quebrado isso dentro de mim. Hoje eu entendo a minha mãe. Se naquela época eu entendesse por que ela gritava tanto comigo para mim ficar ali, para mim não sair por aí, se eu entendesse o amor dela, com certeza eu ia fazer todas as vontades dela. Mas eu não entendia por que ela fazia isso. Teve que ser quebrado alguma coisa aqui dentro para que eu pudesse entender o que minha mãe queria para mim. E foi em cima disso, irmãos, meditando sobre isso, que o Senhor me deu uma palavra. Abra sua Bíblia lá em Mateus 26. Mateus 26, quero ler do 36 ao 46. Amém? E o texto diz: então Jesus foi com eles, seus discípulos, com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então disse-lhes: a minha alma está cheia de tristeza mortal. Ficai aqui para vigiar comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou seus discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo pela segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e descansais? Olhai, é chegada a hora do Filho do Homem. Será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, vede, o traidor se aproxima. Irmãos, essa passagem, eu creio que seja o ponto mais importante da vida do ser humano, na vida do cristão. Porque foi nesse ponto que Jesus, ele tornou a fazer a aliança entre o ser humano e Deus. É um texto tremendo, esse texto, irmãos. Só que não é sobre Jesus que eu quero falar. Não é sobre ele. Jesus, a gente sabe, Jesus é o nosso herói. Mas não é sobre ele que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre Pedro, o apóstolo Pedro. É sobre ele que eu queria falar. Até eu me espantei, eu falei que eu acho que é de Jesus que Deus quer que eu fale. Mas não, é sobre Pedro. Irmãos, aqui diz que Jesus, levando consigo Pedro e os discípulos, conhecendo um pouco da vida de Pedro, Pedro, ele era um pescador. E o pescador naquela época, ele era visto assim como um pescador é aquele que não sabe fazer muita coisa. É aquele que não tem muita opção. Ser pescador é falta de opção, Esse era Pedro. Pedro, ele era um iletrado, não tinha muito conhecimento, era meio bravo, meio chucro. Esse era Pedro. E a palavra fala
a palavra diz que ele queria fazer tudo. Ele queria fazer as coisas para Jesus. Só que cada vez que Pedro ele queria fazer alguma coisa certa, ela sempre terminava errado. Sempre dava errado as coisas que Pedro queria fazer, né? Quando Jesus perguntou para eles: quem você diz que eu sou, Pedro? Jesus falou, e ele disse para Jesus: eu disse que tu eras o Filho de Deus. Jesus falou: muito bem, Pedro. Não passou um tempo, Jesus repreende ele, fala, arreda Satanás na vida de Pedro. Pedro daqui a pouco estava lá, Jesus vindo sobre as águas. Pedro olhou, se eu estivesse lá no barco eu ia dar risada. Pedro olhou: és tu, Senhor? Sim, sou eu. Então permita que eu ande sobre as águas. Pedro desce do barco e vai em direção a Jesus. Quando chega no meio do caminho, começa a afundar. Começou bem, mas chegou no meio do caminho e afundou, né? Assim é a vida de Pedro. Assim era a vida dele. Ele queria fazer as coisas certas, sabe? Ele queria fazer as coisas direito, mas sempre acabava errado. Sempre, sabe, não dava certo as coisas que ele fazia. E nesse texto, você vê que Jesus chama ele. Chama ele: Pedro, vem cá, vem orar comigo. Senta aqui, sabe, ajoelha aqui, vamos orar junto. Jesus chamou Pedro ali para aquele momento. Porque esse momento aqui, irmãos, na vida de Jesus, aqui diz aqui: a minha alma está cheia de tristeza mortal, ficai aqui para vigiar comigo. Foi uma agonia muito grande ali na vida de Jesus. Ele estava como homem nesse momento. Daquele ponto que Jesus estava aqui no Getsemane, naquele ponto, é como se daquele ponto que ele estava, ele conseguisse olhar e ver a coroa de espinho. Ele conseguia ver as mãos que queriam dar tapa, murro nele. Ele conseguia ver o chicote, que as pontas eram de osso de carneiro, que batia e arrancava a carne. Ele conseguia ver os cravos, ele conseguia ver a cruz, a lança que ia perfurar o lado dele. Ele conseguia ver até o vinagre que eles iam dar para ele beber. A única coisa que ele não via daquele ponto era a face de Deus, porque ele mesmo disse isso. Por isso que ele pediu para Pedro vir ali junto com ele. Porque quando a gente está num momento de angústia, um momento triste, o que a gente quer? A gente quer a pessoa que a gente ama, a pessoa que a gente gosta do lado da gente. Mas Pedro não entendia isso. Pedro não compreendia por que Jesus tinha chamado ele. Pedro não tinha entendimento disso. E Jesus queria. E a palavra diz que Jesus foi orar, chegou na presença de Deus, orou uma, orou duas, orou três. E o Pedro estava lá dormindo. Pedro não tinha entendimento das coisas que estavam acontecendo. Ele não tinha entendimento do plano de Deus na vida dele. Ele não tinha entendimento do amor de Cristo por ele. É que nem uma festa. Você chama as pessoas, mas tem alguns que você deseja profundamente que esteja ali. É isso que Jesus queria para Pedro. Pedro não tinha esse entendimento. E no 45, irmãos, Jesus fala: levanta aí, levanta, porque não dá tempo mais. O traidor vem chegando, chegou a minha hora, chegou o momento da minha crucificação. Imagina a situação de Pedro: fala, puxa, eu vim aqui para orar com ele me convidou aqui, me chamou para mim passar esse momento de angústia junto com ele. Eu fui dormir, não dei a mínima. Imagina como é que fica a situação de Pedro. E se você for continuando, irmão, você vê que Pedro, ele
num dos textos, ele arranca a espada, tira a espada da bainha e corta a orelha. Se eu não me engano, é Malco, corta a orelha de Malco, e Jesus já pimba nele de novo. Guarda essa espada, meu camarada. Já pega Pedro para a orelha de novo. Lá atrás, Jesus alertou Pedro, falou: Pedro, você vai me negar. Senhor, todo mundo pode te negar, todo mundo pode ir embora. Eu? Não, isso não é comigo não. Eu vou ficar aqui. Pedro foi embora. Naquela fogueira, Pedro nega Jesus. Antes que o galo cantasse, Pedro negou Jesus. Jesus, o amigo de Pedro, acabou indo para a cruz, irmãos. Sozinho, sofrendo sozinho. Pedro, que teve toda aquela disposição, toda aquela vontade de fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Jesus, não conseguiu nada. Jesus estava lá pendurado na cruz sozinho. Imagine só, irmãos. Imagine você agora, como é que ficou o coração de Pedro? E ver toda aquela sua... Ele falou tanta coisa para Jesus e não conseguiu cumprir nada. Imagine qual que era a situação. No meu ponto de vista, irmãos, eu creio que muitos sentimentos ali tomaram conta do coração de Pedro. Primeiro, remorso, fracasso, angústia, falha. Tudo isso foi tomando o coração de Pedro naquele momento. Tudo aquilo ali foi entristecendo Pedro, matando Pedro espiritualmente, acabando até com o caráter dele. Imagine só você: puxa, meu amigo está lá pendurado, o que eu fiz? Eu não fiz nada para ele, eu não ajudei em nada, o que eu disse que ia fazer, não fiz. Pedro não compreendia o amor de Cristo. Pedro não compreendia o propósito de Cristo na vida dele. Abra a palavra de Deus em Marcos. Marcos 16, 7. E aqui em Marcos 16, 7, diz, quando Jesus ressuscita, né? Ele diz assim, ó, um anjo diz: ide, porém, dizei a seus discípulos e a Pedro. Só até aqui, só. A Pedro. Por que você acha que Jesus falou isso? Mandou dizer isso? Avisa para todo mundo, mas avisa também para Pedro. Irmãos, nesse momento que Deus me mostrou nisso daqui, é que Jesus queria dizer: avisa para Pedro que não tem ressentimento mais. Avisa Pedro que não tem mágoa aqui dentro. Avisa para Pedro que não tem mais, não tem nada aqui no meu coração que me aborreça contra ele. Era isso que Jesus quis dizer. Avisa para Pedro que eu amo ele do mesmo jeito. Avisa Pedro, sabe, que eu vou dar oportunidade para ele para começar tudo de novo. Por isso que ele pediu. O Senhor me pediu para trazer um aviso para vocês. É o que eu estou fazendo hoje. Irmãos, isso aqui foi o que renovou o coração de Pedro. Essa palavra avisa Pedro, quebrou todo aquele sentimento que Pedro tinha, todo aquele sentimento de amargura,
de angústia, de arrependimento, de remorso, de fracasso. Isso aqui quebrou tudo dentro do coração de Pedro. E nesse momento eu creio que Pedro, ele passou a conhecer, a entender o amor de Jesus por ele, passou a entender o propósito de Jesus na vida dele. Quebrou tudo que era de ruim no coração de Pedro. Pedro foi renovado, irmãos. Jesus entrou de vez no coração de Pedro. Abra a palavra em Atos 3. E aqui em Atos 3, 6 e 7. Irmãos, pode-se dizer, aquele pescador iletrado, que era conhecido, né? Pedro era conhecido por isso, ser um pescador iletrado. Quando ele conhece o amor de Deus, o propósito de Deus, isso dá condições dele dizer aquilo ali, ó, seja feita a tua vontade. Ele tem condições de dizer isso. Aquele pescador iletrado, irmãos, ele passa a ser um pregador eloquente. E olha o que diz aqui, irmãos, em Atos 3:6, diz assim, ó: disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés, o tornozelo se firmaram. A vida de Pedro foi transformada. Teve que ser quebrado todo aquele sentimento dentro do coração de Pedro, para que Pedro pudesse fazer a vontade de Deus. Ele teve que deixar Cristo entrar dentro do coração dele, para que houvesse uma transformação, para que houvesse uma mudança na vida de Pedro. E hoje é esse apóstolo Pedro que a gente conhece, aquele que deixou de orar com Jesus, de fazer as coisas certas. Veja o que aconteceu na vida de Pedro. Talvez você possa até estar pensando, presbítero, mas Pedro é um caso isolado. Pedro é um caso isolado. Só tem ele desse jeito. Eu também achei que só tinha ele desse jeito, mas não. Eu não vou pedir para ninguém abrir, não, só vou comentar os textos. Jonas, Deus falou para ele: Jonas, vai até Nínive e prega o arrependimento para aquelas pessoas. Prega, que eles se arrependam, né? E se voltem para mim. Deus falou isso para Jonas. O que Jonas fez? Pegou um navio, sentido ao contrário, pegou carona com um peixe para ir de volta, né? Sem a vontade, contra a vontade dele, ele vai, chega em Nínive, prega o arrependimento ali, aquele lugar, sobe no morro e fica olhando, esperando aquele povo ser destruído, que Deus venha destruir aquele povo. Sentado ali, Deus faz que nasce uma boboreira ali, uma árvore, faz sombra na cabeça de Jonas, e depois ele manda um verme, e o verme mata aquela planta, o sol pega de novo na cabeça de Jonas, Jonas fica muito bravo, né? Mas por que Jonas não queria pregar para Nínive? Porque o coração de Jonas estava cheio de ódio daquele povo, porque era um povo mau, um povo que fazia mal ao povo de Deus, era um povo terrível, e o coração de Jonas estava cheio de ódio. Por isso que Jonas queria que aquele povo pegasse fogo, morresse. Essa era a intenção dele. E nesse momento que ele começa a xingar, a ficar bravo por causa da boboreira,
Deus chega para ele e fala: Jonas, você está bravo por causa dessa boboreira? Você não fez nada para ela. Você não criou, não plantou, não nada, você está bravo. Jonas, eu criei esse povo. Você acha que eu não vou ter compaixão dele, Jonas? Deus mostrou para Jonas qual era o propósito dele. E eu creio que isso quebrou o ódio dentro do coração de Jonas. Acabou? Não, tem mais. Paulo era, vamos dizer, orgulhoso, por causa da posição dele na sociedade, por causa do conhecimento que ele tinha. Paulo, ele se sentia orgulhoso. O que teve que acontecer? Ele teve que cair na presença de Jesus, para dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Teve que ser quebrado o orgulho dentro do coração de Paulo, para que ele soubesse o propósito de Deus, o amor de Cristo, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Sem isso ele não ia fazer, ele ia continuar matando os cristãos. Isso que Paulo queria fazer. Ananias, Jesus falou para ele: ó Ananias, vai até tal lugar, lá vai ter um homem, impõe a mão sobre ele e ora por ele. Mas quem que é? Saulo de Tarso. Não, opa, Saulo? Não, Saulo não. É Saulo? Não, aquele que mata cristão, que estava lá consentindo na morte de Estevão. Não, não vou, Senhor, ele vai me matar também. Não, Ananias, tem um propósito sobre a vida dele. E Jesus foi explicando para Ananias qual era o propósito dele, sobre o amor dele. Aí Ananias falou: agora eu vou. E foi lá e impôs a mão sobre Paulo. Mas essa explicação quebrou o medo que havia dentro do coração de Ananias. Quebrou esse medo dentro do coração de Ananias. E o que essa mensagem, irmãos, tem a ver com a nossa vida? O que Deus começou a colocar no meu coração sobre isso? Talvez você estivesse sabendo do tema, saiu da sua casa cheio de vontade para fazer a vontade de Deus. Não, agora eu vou dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. Talvez você saiu da sua casa desse jeito, cheio de vontade. Aí quando você ouve a mensagem, você descobre que tem tanta coisa dentro do seu coração, tanta coisa que não permite você fazer a vontade de Deus, que não permite que você diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Talvez você tenha sido como Pedro, né? Talvez Jesus já tenha te chamado para estar ali junto com ele. Você estava dormindo. Talvez Jesus já te chamou para estar ali orando junto com ele, vivendo junto com ele. Você não, Senhor. Você estava dormindo, né? Talvez o seu coração esteja que nem o coração de Jonas, cheio de ódio. Pode acontecer. Está cheio de ódio dentro do seu coração. Não te permite fazer a vontade de Deus. Talvez seu coração seja que nem o coração de Paulo, cheio de orgulho, todo orgulhoso. Isso não permite que você faça a vontade de Deus. Talvez seu coração seja que nem o de Ananias, né? Cheio de medo. Talvez esteja desse jeito, irmãos. Mas Jesus, Ele quer entrar no seu coração nessa noite. Jesus, Ele quer quebrar tudo isso. Ele quer quebrar todo esse sentimento que tem tomado conta do seu coração e não tem te concedido de dizer: seja feita a sua vontade, Senhor.
Talvez seja isso que esteja te impedindo de fazer a vontade de Deus. Mas Jesus quer quebrar isso nessa noite. Mas depende de você. Abra a palavra lá em Jeremias. Jeremias 18. Amém? E aqui diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus, Ele quer quebrar todo esse sentimento. Deus quer te dar a oportunidade de você conhecer o amor e o propósito dEle na sua vida. Deus quer fazer isso para você nessa noite. Mas você precisa aceitar isso. Você precisa pedir isso para o Senhor. Essa é a mensagem do Senhor. Ele quer quebrar todo esse sentimento que tem dentro do seu coração. Há essa possibilidade porque essa é a palavra de Deus. Deus falando: você é como o barro na minha mão. Eu posso te fazer de novo. Mas depende de você. É você que tem que dar esse passo. Irmãos, se naquela época eu tivesse entendimento do amor e da preocupação da minha mãe, com toda certeza, eu teria menos cicatriz no corpo. Eu não consigo contar a cicatriz que eu tenho no corpo. Sabe por quê? Porque eu não entendia o amor e o cuidado da minha mãe. Se eu tivesse entendimento, muitas marcas que eu tenho, eu não teria. E se hoje você abrir o seu coração para Jesus, para que Ele possa entrar e fazer a vontade dEle dentro do seu coração, com certeza eu posso te garantir algo: você terá menos cicatriz no teu coração. Talvez o seu sentimento seja: eu sou apenas um pescador, só sei fazer isso. Não, você sabe fazer muito mais. Deus quer fazer isso na sua vida. Abra o seu coração nessa noite. Deixa Jesus entrar e restaurar a sua vida, para que você possa dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Amém? Irmãos, eu quero pedir para o pastor fazer essa oração final. Quando eu peço antes para ele dá um jeito de fugir, então não aviso mais. Pedi que ele orasse por você. Se coloque em pé em nome de Jesus. É que a unção, o óleo está sobre a cabeça, a barba, o vestido. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. O Senhor tem falado contigo nessa noite. O Senhor tem falado contigo nessa noite. A obra que Ele começou, Ele vai completar nesta noite. Você pode, coloque as mãos no teu coração, feche os teus olhos nesse momento. Que nada venha atrapalhar de você
concordar com essa oração que faremos de gratidão a Deus. Uma oração de reconhecimento, de humilhação, renunciando, quem sabe, daquilo que tem atrapalhado e não desejando mais aquilo que tem morado no nosso interior, pedindo para que o Senhor, através do seu Santo Espírito, complete essa obra nessa noite, limpando, restaurando o nosso interior, levando-nos a reconhecer que precisamos desse coração transformado, buscando um coração como o coração do Pai, como o coração de Jesus. Feche os teus olhos. Vocês estão no fundo aí também, na mídia, não fique desatento nessa hora. Coloque a mão no teu coração. Senhor, Tu és maravilhoso. O Senhor nos permite, Deus, nos achegarmos a este lugar nesta quarta-feira, dia que fez o Senhor, no meio de uma semana, Deus, onde muitos deixam de estar em comunidade, em comunhão, em buscar um lugar como este em função das correrias, do trabalho, das lutas, do cansaço, do desânimo, Senhor, do abatimento, ou até em função, Deus, de terem recebido livramento, vitória, bênçãos, e buscando, quem sabe, outros lugares. Mas aprove o Senhor, Pai, a atrair cada um de nós, e nós somos a Tua igreja. O Senhor tem nos trazido, como trouxe, Pai, aqueles que nos visitam, num propósito tão maravilhoso, de falar aos nossos corações. Mas não só isso, Deus, porque como foi ministrado nessa noite, o Teu Filho reconhecendo o amor da mãe, ouvindo o que a mãe falava, mas não dava atenção, e foi nos ministrado, Deus, que Pedro ouvia, mas também não entendia. Por isso eu quero te pedir, Deus, que nesta noite, tudo aquilo que possa atrapalhar, Deus, a Tua obra ser completa em nossas vidas, que possa impedir, Deus, da Tua palavra, Pai, penetrar o profundo, escondido, aquilo que ainda está dividido em nós, Senhor, mas trazendo, Deus, através dessa espada de dois fios, que é a palavra ministrada, Pai, trazendo, Pai, libertação, cura, restauração, trazendo, Deus, perdão. Oh Deus, como é bom estar na Tua presença, como é bom podermos, Senhor, nos humilharmos diante de Ti, dizendo: é verdade, é verdade. Por muito tempo estávamos longe, por muito tempo estávamos, Senhor, só escutando, por muito tempo, Senhor, sofrendo, mas aprove o Senhor nos trazer nesta noite, e mais uma vez nos dar essa oportunidade, dizendo: filho, filha, eu te amo. Assim como o céu está distante da terra, assim está distante os meus pensamentos dos Teus pensamentos. Eu tenho pensamentos de paz, pensamentos de amor, tudo isso para dar a vocês o fim que vocês esperam, o melhor, aquilo que vocês no íntimo desejam, o melhor. Ah, Senhor, completa a Tua obra em nossas vidas, Pai, que nada venha impedir, Deus, que os nossos ouvidos estejam, Senhor, limpos de todo comichão, que a nossa mente seja liberta, Pai, de todo cativeiro e pensamento contrário à Tua vontade,
e que seja arrancado por completo o prepúcio, aquilo que cobre o nosso coração. E se houver algum pensamento, algum sentimento, algum caminho mau, Deus, através dessa palavra de amor, palavra que restaura, palavra que liberta, palavra que cura, tenhamos, Pai, a nossa vida transformada. Somos homens limitados, estamos ainda cativos nesse corpo, Deus. Mas, Senhor, que o Senhor, ao olhar para o interior de cada um de nós, possa encontrar esse desejo de não vivermos e não falarmos e não pensarmos, não olharmos e não buscarmos a nossa vontade, mas que sejamos dispostos a viver e a cumprir a Tua vontade. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Liberta-nos, Deus, de tudo aquilo que nos prende, nos amarra, nos aprisiona. Liberta-nos, Deus, e que seja feita a Tua vontade, assim como hoje é no céu, seja feita na nossa vida, Pai. E que essa vontade permaneça e ela frutifique 30, 60, 100 por um, porque certamente dará fruto, Pai. Eu oro, Senhor, na alegria e na certeza que o Senhor falou com cada um de nós de uma forma íntima, individual, pessoal, particular. Por isso, Senhor, aceite a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba o nosso, Pai, reconhecimento, falhos que somos, mas nós nos humilhamos na Tua presença nessa noite, reconhecendo que Tu és um Deus tremendo, Tu és um Deus todo-poderoso. Queremos encerrar, Senhor, essa celebração da vitória, louvando-Te, adorando-Te com todo o nosso ser. Louvemos ao Senhor. Que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz, que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Amém, irmãos? Quero pedir mais 2 minutinhos só dos irmãos, que nós vamos aproveitar esse momento para poder também orar pela vida do sacerdote que Deus tem levantado nesse local, por sobre nossas vidas. Um homem que Deus tem usado para trazer palavras muitas vezes que não são de acordo, como o presbítero disse aqui, de acordo com o coração dele, porque às vezes no coração dele é muito mais fácil. Mas o Senhor tem feito e tem sido maravilhoso para aqueles que têm atentado, não querendo aqui, trazer honra para homem, mas tudo isso é honra para o Senhor, da parte de Deus, daquilo que o Senhor tem feito. E o Senhor me deu uma palavra para deixar para o Senhor aqui nesse momento, que está em Isaías 41, que diz assim: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças, chegue-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemo-nos juntos, pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem fez que as nações se lhe submetessem e que ele
calque aos pés os reis, e com a sua espada o transforme em pó, e com o seu arco em palha, que o vento arrebata, persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: sê forte. Assim o artífice anima ao ourives, e ao que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: esta está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo, para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não o acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O Senhor me deu essa palavra que aqui nós vamos ver que fala, não querendo explicar e pregar e explanar nada disso agora, mas fala de um homem que vencia, que tinha suas batalhas e vencia, mas eram batalhas que ele vencia e isso tudo passava. Mas aqui Deus vem dizendo aqui, mas quem que fazia tudo isso? Quem que era desde o princípio? Quem que criou a humanidade? E nós vemos que, falando por Israel, na escolha de Israel, Deus poderia ter rejeitado Israel e poderia ter escolhido uma outra Israel e recomeçado, mas Ele resolveu continuar o seu plano. Assim como de repente, pelas fraquezas, pelos momentos, por algumas dificuldades ou ocasiões que o pastor possa ter passado, Deus poderia também tê-lo rejeitado e ter começado com outro. Mas aprove ao Senhor continuar essa obra. Aprove o Senhor confiar ao Senhor, nosso pastor, que essa obra fosse conduzida e dizer nesse momento, para que o Senhor não tema. São momentos difíceis, são momentos que a gente passa junto e a gente sente, a gente fala, até mesmo porque eu escrevi, eu quero continuar olhando para os erros e para as falhas deles, porque eu tenho visto Cristo nisso, porque as batalhas são certas, que o final é a vitória, e essas vitórias são certas e nós nos alegramos quando vemos, mas nos momentos em que nós olhamos a fraqueza de um homem, que pela misericórdia do Senhor tem sido levantado, as angústias, os momentos difíceis, nós vemos a face de Cristo brilhar, não por mérito dele, mas porque o Senhor escolheu, e o Senhor tem dito: não temas. Amém, pastor? Então nós queremos orar, eu quero pedir que você estenda as suas mãos, abençoando a vida do pastor, abençoando esse lar, o sacerdote que ele tem escolhido. Amém? Senhor, de uma forma tremenda, ó Deus amado, nós vemos a Tua glória em todo o tempo resplandecendo, Senhor, nesse local, e sustentando, Senhor, a vida daquele que o Senhor um dia escolheu, não porque havia beleza, não porque era o melhor, não porque Tu achaste, Senhor, que pela força dele próprio, ele seria, Senhor, já suficiente para poder fazer aquilo que o Senhor determinou, mas é porque o Senhor sabia que haveria um coração, assim como foi pregado nesta noite, disposto, Senhor, a fazer a Tua vontade,
não se importando, Senhor, com o preço que haveria de ser pago, não se importando com aquilo, Senhor, que viria, ó Deus amado, mas sabendo, Senhor, em que todo o tempo, ó Deus, o Senhor estaria com ele. Por isso, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta vida, ó Pai, e te pedimos, estenda as tuas mãos, sustenta o Senhor sobre os pés, ó Pai, sustenta o Senhor na rocha que é Jesus Cristo, ó Deus amado, continua trazendo a tua unção, a tua palavra, o teu mover, ó Deus, continua, Senhor, trazendo saúde, Deus amado, livrando o físico, Senhor, de todos os intempéries, ó Deus amado, porque nós sabemos, Senhor, que a carne sim, ela é, Senhor, propensa às fraquezas, propensa às enfermidades, Senhor, mas Deus, quando está nas tuas mãos, ó Pai, não há nada, Senhor, não há nada que possa afligir, Senhor, e possa destruir aqueles que são seus, ó Deus amado. Por isso nós cremos, ó Deus, que este será mais um ano, aonde o teu servo verá, Senhor, a tua glória resplandecendo por sobre o lar dele, juntamente com a esposa, Senhor, aquela que o Senhor levantou para estar ao lado dele, Senhor, que também tem sofrido os mesmos sentimentos, as mesmas angústias, as mesmas fraquezas, Senhor, mas juntos eles têm se feito um contigo, ó Pai, e têm se fortalecido na tua palavra e na tua força, Senhor. Eles têm dito como o Senhor disse, ser forte. Um ao outro tem dito, Pai, ser forte, porque o Senhor é que tem feito, o Senhor é que tem sustentado, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos para que as tuas mãos estejam todo o tempo, Senhor, trazendo a segurança, trazendo a paz, trazendo a alegria, trazendo, Senhor, por sobre todas as circunstâncias, Senhor amado, sempre a confiança no coração do teu servo, que ele não está só, mas que o Senhor o tem guardado e o tem tomado pela tua mão direita. Assim nós te louvamos, Senhor, e te aplaudimos pelas tuas mãos, ó Pai, por aquilo que o Senhor tem feito na vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.